Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os protistas e as algas. Os protozoários, eles já foram considerados animais em um momento da história da biologia, mas os na verdade não são, tá? Porque eles não fazem parte do reino Animalia. O nome protozoário vem do latim proto, que significa primeiro, e zoon, que significa animal. A maioria deles são eucariontes, aliás, em toda a sua maioria são eucariontes e unicelulares, e realizam a heterotrofia, eles se alimentam a partir de nutrientes obtidos de outros seres vivos. As características gerais são a respiração, que pode ser aeróbia ou anaeróbia, a digestão, alguns são heterótrofos por ingestão, pouquíssimos podem realizar algum tipo de autotrofismo. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A sexuada é feita por conjugação e a assexuada feita por fissão binária ou por fissão múltipla. O habitat que esses seres vivos vivem são águas doces, salgadas, regiões loudosas ou regiões muito úmidas. A reprodução assexuada ela é uma característica interessante, porque tanto pode haver a divisão binária como a divisão múltipla dentre representantes dos protozoários. Por exemplo, os protozoários do filo Sarcodina, Ciliófora, Zoomastigófora e apicomplexos, a maioria deles fazem divisão binária ou cisparidade, onde uma célula se divide e dá origem a duas. Já alguns de vida livres parasitas já têm um tipo de divisão diferente, a divisão múltipla, onde eles multiplicam seu núcleo e após a multiplicação do núcleo eles fazem aí uma divisão múltipla, onde uma célula dá origem a várias. Já a reprodução sexuada ela é feita por via da conjugação. A conjugação ela ocorre quando dois organismos eles se acoplam e nessa acoplação eles acabam criando uma ponte citoplasmática e eles trocam o material genético por essa ponte, fazendo aí com que as próximas gerações elas tenham combinações genéticas dos dois organismos originais. Quanto ainda sobre a reprodução, nós vimos a reprodução sexuada binária, divisão binária, e na sexuada nós temos esse esqueminha aqui que explica mais ou menos como ocorre esta reprodução. Então veja só, então a conjugação nós vimos aqui o pareamento de dois paramécios, que é um representante para esse tipo de reprodução. Esses paramécios eles vão degenerar o seu macronúcleo. Esse macronúcleo ele vai sofrer aí uma troca de material genético, eles vão trocar entre si. Eles, quando se separam, eles vão reorganizar esse núcleo, multiplica a quantidade de núcleo e se dividem, formando aí vários indivíduos a partir daqueles dois indivíduos originais. Vamos falar agora dos filos dos protozoários. O primeiro filo é o Rhizópoda ou Sarcodina, que é o filo onde nós encaixamos as amebas. Eles têm um sistema de locomoção diferenciado, que é por meio de pseudópodes. Eles têm projeções da membrana plasmática e do citoplasma com que eles conseguem tanto se locomover como também se alimentar. Por ingestão de alimentos, eles fazem a fagocitose. Então aqui eu tenho dois exemplares, que é a Amoeba proteus e Entamoeba histolítica. O segundo grupo é o grupo Ciliófora ou dos ciliados, que contém cílios na membrana que permitem a natação e a captura de alimentos. E eles contêm geralmente dois núcleos celulares. É o exemplo do paramécio que eu falei para vocês quando estava falando de reprodução. O próximo grupo, Zoomastigófora, que são os flagelados. Assim como na aula que a gente falou sobre a formação do flagelo dos espermatozoides, assim também ocorre com esse grupo de organismos. Eles contêm flagelos que permitem a natação e a captura de alimentos e a maioria parasita. Próximo grupo são os apicomplexos, pode ser chamado de apincomplexos ou esporozoários. Tá? Eles não apresentam estruturas locomotoras, eles possuem apenas temporariamente um complexo apical e esse complexo apical só funciona durante uma fase em que eles conseguem fazer uma pequena locomoção. Eles dependem da transmissão passiva, através de fluxo, seja fluxo de água, seja fluxo
sanguíneo, como é o caso desse parasita aqui, que é o Plasmodium vivax, causador da malária. Próximo grupo, os foraminíferos. O habitat deles, a maioria são marinhos, eles vivem sobre algas e outros animais, então eles são parasitas superficiais, e eles possuem um esqueleto perfurado externo, e a célula é revestida por esse esqueleto quitinoso ou de carbonato de calcário, dando a ele certa resistência. E ele se locomove através de pseudópodes, pequenos pseudópodes que se projetam para fora desse esqueleto e com o qual eles conseguem se alimentar e se locomover. E o último grupo, que é um grupo bem mais restrito, que são os actinópodos. Nós dividimos os actinópodos em dois grupos, radiolários e heliosários. Os radiolários eles vivem apenas nos oceanos e contêm uma cápsula de sustentação quitinosa. Tá? Esse primeiro aqui da foto, ele tem como se fosse uma carapaça quitinosa por fora que dá a ele sustentação, rigidez, e também permite que ele sobreviva a altas temperaturas, ao sobreaquecimento do mar. Já os heliozoários, a maioria vive em água doce e eles não têm a cápsula protetora, porque o ambiente que eles vivem é um ambiente que não oferece tanta inhospitalidade assim. E vamos à estrutura dos protozoários. Então, usando o paramécio como exemplo, a gente vai ver que o protozoário ele é um organismo simples, uma célula. E, como tal, ele vai ter apenas alguns anexos celulares que vão diferenciar ele daquela célula que a gente viu lá no primeiro ano. Então, eles vão ter todas aquelas organelas celulares, mas com algumas coisas a mais. Exemplo, na membrana, alguns vão possuir cílios, tá? Outros vão possuir flagelos. Eles possuem vacúolos digestivos, que parecem muito com os vacúolos fagocitários de células comuns. Ele possui um sulco oral, no caso do paramécio, alguns outros não possuem. Esse caso do paramécio ele possui uma citofaringe, que é uma abertura que permite a entrada de alimento por sucção até formar o vacúolo digestivo. Ele possui um macronúcleo, que é um núcleo maior, tá? E um micronúcleo, um núcleo menor. Então eles têm um DNA principal e um DNA acessório. E ele possui o vacúolo contrátil. Qual é a função do vacúolo contrátil? Primeiro, garantir a entrada e saída de líquidos dentro da célula. Segundo, garantir também a expulsão de substâncias dentro da célula. Por isso que ele é um vacúolo contrátil. E aqui vocês vão ver um local onde os vacúolos digestivos saem, que é o vacúolo de exocitose. Dentro do filo Rhizopoda, sacordinos, nós podemos destacar algumas doenças, como por exemplo as causadas pela entamoeba histolítica, que é a causadora da amebíase. Então, a infecção ela ocorre por ingestão de alimentos contaminados, e o principal sintoma da amebíase é desconforto abdominal, a diarreia, cólicas intestinais. Quando grave, nós vamos ter a febre alta, diarreia, calafrios e fezes com muito sangue, tá? Mas isso quando você está com infecção muito avançada. É uma doença tratável, o tratamento é feito a partir de vermífugos, tá? Apicomplexos, dentro do grupo dos apicomplexos nós temos um representante bem conhecido, que é o Plasmodium vivax, que é o causador da malária, que é transmitida pelo mosquitos do gênero Anopheles, ataca o fígado e as hemácias. Então, uma doença que você vai ter problemas sanguíneos e na filtração do sangue, no caso no fígado. Os sintomas da malária são febre, calafrios muito intensos, que diagnostica bem essa doença, ondas de calor e sudorese, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite e a pele amarelada, daí o nome malária, o amarelão, tá? E o extremo cansaço também é um dos sintomas dessa doença. Outra doença importante causada agora pelo grupo dos flagelados é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Tá? O transmissor dessa doença, o inseto transmissor, é o percevejo hematófago chamado barbeiro, que ele invade o coração, o esôfago e o intestino, certo? Os sintomas são febre, mal-estar, inflamação nas juntas e dor nos gânglios.
Também é transmissível para o feto da mãe que contém o agente causal e também por transfusão sanguínea quando o protozoário está vivo dentro da corrente sanguínea. Leishmaniose. A leishmaniose ela é uma doença também causada por um organismo flagelado. E nós temos duas formas diferentes dessa doença. A tegumental, ou cutânea, e a visceral, que é conhecida mais como calazar. É uma doença que o agente causal é a Leishmania brasiliensis, nós temos a Leishmania guianensis e a amazonensis, que causam a tegumentar. E a Leishmania chagas, que causa a Leishmania visceral, tá? Que essa é transmitida principalmente por animais. O mosquito transmissor é o Lutzomia, que é um mosquito palha. Tá? Então ele vai lá, pica o animal doente e transfere a leishmania para pessoas, e daí você pode adquirir a doença conhecida popularmente como calazar. Mas tem uma forma branda que é a leishmaniose tegumentar, que não é tão grave quanto essas que eu acabei de falar. Quais são os sintomas? Febre, anemia, emagrecimento, aumento do volume do fígado e do baço e hemorragias, além da ocorrência também dos ferimentos cutâneos provenientes dessa doença. Agora vamos entrar no grupo das algas. Vamos falar rapidinho sobre cada uma delas e sobre sua importância. Então as algas são organismos eucarióticos, fotossintetizantes, uni- ou pluricelulares. Tá? As unicelulares, nós vamos ver que são poucos, mas a maioria dos grupos são pluricelulares, que são as algas de talo. Elas constituem o que a gente chama de plâncton, ou fitoplâncton. Existem diversos filos, classificados de acordo com as suas características, como uni- e pluricelularidade, tipo de pigmento, o tipo de substância de reserva que elas usam, a composição da parede celular. Então, de acordo com as características, nós vamos formar grupos dentro das algas. E elas vivem em ambientes aquáticos ou, no caso, terra úmida. Vamos aos principais grupos. Então, temos as clorofícias, feofícias, rodofícias, bacilariofícias, crisofícias, euglenofícias, dinofícias e carofícias. É tanta fícia que vocês agora vão ficar com nojo, mas vamos lá. Clorofita, ou grupo das clorofícias, são as algas verdes. Elas existem em espécies uni- e multicelulares. Elas formam os líquens, associação mutualista com fungos. Então ela é um tipo de alga que pode viver tanto no meio aquático quanto também no meio terrestre úmido. Outras elas formam endossimbiose com quinidários, formando o que a gente chama de zooclorelas. São quinidários meio esverdeados que, com essa endossimbiose, elas recebem alimento da alga que consegue fazer fotossíntese. No Brasil nós encontramos uma quantidade muito grande no litoral, e principalmente aquela que a gente conhece como alface do mar. A importância ecológica e econômica é que essas algas elas podem servir como alimento e elas são responsáveis pela fotossíntese de produzir alimento para os outros organismos marinhos. Aqui um exemplo de uma clorofícia. Feofícias são as algas pardas, certo? São multicelulares, vivem no mar e variam um pouco de tamanho. Então nós temos pequenininhas até aquelas que têm 60 centímetros de comprimento. E a principal representante é o sargassum, que todo mundo vê quando nós temos aí uma insurgência na praia. A importância ecológica das feofícias principalmente é alimento. Está aqui um sargassum. Rodofita, ou grupo das rodofícias, são as algas vermelhas. A maioria é multicelular. Elas são utilizadas no alimento, como os sushis, no agar, que é uma substância gelatinosa que a gente usa para fazer gelatina e shampoo, a carregenina, que mantém a estabilidade dos laxantes e cremes dentais, que também é uma substância extraída de algas. E aqui um exemplo de uma rodofícia. Temos também as bacilarofícias, que são as diatomáceas. São unicelulares e vivem principalmente em mares e águas frias. Elas formam frústulas, que é uma carapaça feita de oxalato de silício. A sílica, ou oxalato de silício, é um material que produz vidro, e por isso nós chamamos elas de algas vítreas. Elas constituem o fitoplâncton. E olha como a característica delas é interessante. O filo Crisophyta, ou de algas crisofícias, elas são as algas douradas. A maior parte das crisofícias ela é unicelular. Elas possuem um pigmento marrom amarelado e sílica na parede celular que dá essa coloração meio dourada.
Existem algumas variantes multicelulares, como é o caso dessa daqui. Ok? Euglenophyta é um filo onde nós temos a euglena ou os euglenoides como seus representantes. A maioria é de vida livre e vive em água doce. São unicelulares e livre-nadantes e eles não possuem parede celular por causa justamente dessa necessidade deles não precisarem de defesa, já que vivem em um ambiente que é favorável, e também por causa da questão da movimentação. A movimentação ela é feita a partir de flagelos. Geralmente, os euglenoides possuem 2 flagelos. Muitos são clorofilados, porque eles possuem cloroplastos dentro da sua constituição. A nutrição deles é heterotrófica. Ué, mas se ele é clorofilado, por que a nutrição é heterotrófica? Aí é que está. Eles possuem cloroplastos, mas esses cloroplastos eles não possuem a mesma capacidade de produção energética de uma planta. Então o que é que acontece? Eles precisam ter um aporte energético extra que é feito através da heterofagia. Aqui as euglenas, representantes deste grupo. Dinofita, ou grupo dos dinoflagelados, também chamado de pirrófitas. Eles são organismos unicelulares, vivem no ambiente marinho e constituem o fitoplâncton junto com as diatomáceas. Então, eles são responsáveis por eventos que ocorrem no mar e que há muitos anos são tidos como eventos místicos. Eles estão associados muitas vezes a outros protozoários e animais marinhos. O grupo dos que se associam e formam a simbiose ou endossimbiose, a gente chama de zooxantelas. Tá? Um exemplo de uma dinofícia ou dinoflagelado é a Noctiluca sp, que é um dinoflagelado bioluminescente do mar. E outra é os dinoflagelados propriamente ditos, que causam, por exemplo, o fenômeno chamado de maré vermelha, que causa a morte de peixes e outros animais e que pode intoxicar inclusive pessoas em função da presença de toxinas que eles liberam no momento de se alimentarem na água. Então aqui um dinoflagelado, este representante causador da famosa maré vermelha, quando a água do mar ela toma essa coloração meio avermelhada e que já foi muitas vezes vinculada a fenômenos místicos. E aqui nós temos a Noctilia, que é o causador deste fenômeno aqui, que é a maré luminescente. Vocês podem até ver no YouTube alguns vídeos que mostram pessoas caminhando na praia quando esses dinoflagelados eles estão presentes na água. E por último nós temos as carófitas, ou carofícias, que são algas multicelulares de água doce, todas elas exclusivas da água doce. Elas parecem mais com musgos, tá? E eles vão possuir um oxalato de cálcio como sendo um estruturador da sua parede celular. Eles têm um aspecto áspero e petrificado, ela é muito rígida. Você vai encontrar muito em águas de rios que não sejam muito caudalosos, incrustado próximos às pedras. Tá? É uma alga bastante interessante pelo fato dela servir como abrigo para muitos animais marinhos, inclusive peixes. Aqui um exemplo de uma carofita. E dentre as águas, principalmente rodolfícias e feofícias, nós vamos ter aquelas que têm a característica alimentar e que têm uso para alimentação, principalmente na cultura oriental. Algumas dessas algas você já conhece, por exemplo, a nori, que é uma alga de cor negra ou roxa escura, e que se transforma em verde fosforescente quando ela é torrada, ela é frita. E essa alga é conhecida por envolver os famosos sushis e os temakis. Tá? O kelp, de coloração varia entre castanho claro e verde escuro, e encontra-se muitas vezes disponível no mercado na forma de flocos para complemento alimentar. Hijiki, que é semelhante a pequenos arames pastosos de cor preta e tem um sabor muito intenso. O kombu, que é de cor muito escura e é utilizado para fazer sopas orientais. Ele é vendido em tiras de folhas. O akami, que é semelhante ao kombu, também utilizado nas sopas, e sendo mais comum na confecção da sopa do tipo miso. Tá? E o arame, que é uma alga marinha de forma
em forma de arame, como o próprio nome já diz, e ela tem um gosto mais doce e ameno do que a grande maioria das algas. Então, geralmente, o arame ele é utilizado para fazer doces, cremes ou comidas mais adocicadas. E aqui, o exemplo de uso dessas algas, como por exemplo o agar-agar, que era um produto extraído à base de uma rodophycia, que é utilizado para fazer doces e gelatinas, como essas aqui que estão na imagem. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijão!